Pastor, fala sobre Orlândia. Como que o senhor vê a política de Orlândia agora? Já houve uma pauta de projetos, de reivindicações? Olha, é interessante. Eu tenho até conversado com a minha assessoria e dado entrevistas também. Por incrível que pareça, eu já recebi lá em Brasília pelo menos uns 60 prefeitos, ou seja, 10% do estado de São Paulo já me procurou. Recebi outros sem número de presidente de Câmara e vereadores, empresários da região. Eu tive uma reunião essa semana, um jantar com a presidente da Unimed, que o presidente é aqui de Ribeirão Preto. Sim. Então as pessoas que querem fazer o seu negócio, ou a sua empresa, ou a sua cidade crescer, buscam ajuda. De Orlândia, o prefeito não me procurou ainda. Não sei o que está se passando, talvez esteja dando um tempo, ou seja muito corrido, ou muita coisa para ele fazer, mas não fui procurado ainda. Para não dizer que eu não conversei com ninguém, eu conversei na entrega dos prêmios da URC, lá na associação, com dois vereadores, que foi o Dr. Cal e o Eduardo Elias, que eu não conhecia, inclusive são duas pessoas muito interessantes, homens que têm bom pensamento para a cidade, ficaram de me procurar depois. Talvez por eu não ter estabelecido ainda o meu escritório fixo aqui, ou porque esteja no começo, antes do carnaval, não me procuraram. Mas o prefeito sequer me fez uma ligação, sequer mandou uma carta agradecendo ou parabenizando, pelo menos, os votos que eu tive, né? Eu recebi isso de vereadores, mas do prefeito não. A prefeita de Ribeirão Preto já me mandou 3 cartas com pedidos. Ela disse, eu tenho aqui 3.000 quarteirões para serem asfaltados e não tenho verba. As cidadezinhas de perto, São Joaquim da Barra, a prefeita, que é do PT, já me procurou. E o prefeito da cidade não me procurou. Então, como eu sei que o seu blog é muito visto, se você é amigo do prefeito, se o seu amigo, você é amigo do prefeito, eu acho que falta alguém que assessore, que de repente isso, a culpa nem sempre é do rei, às vezes a assessoria do rei é que fala. Não custa nada, eu sou da cidade, porque eu não tenho como fazer nada pela cidade, se não vier do executivo da cidade. Se não vier uma carta do prefeito me mostrando quais são as necessidades, eu não tenho o que fazer. E eu já disse e repito, a minha candidatura é uma candidatura muito tranquila. Eu não tenho, entre aspas, rabo preso com prefeitura nenhuma do estado, porque o meu voto foi pulverizado. Então, as verbas que eu tenho partidárias, ou a verba parlamentar, eu posso destiná-las a quem eu bem achar que precisa. E eu sou daqui. Eu amo essa cidade. Então, como eu sou de Orlândia, poxa, alguém aí, por favor, me procure. Pastor, o senhor se surpreendeu com a votação que o senhor teve aqui na cidade? Não, não me surpreendi. Sinceramente, não me surpreendi porque eu não tinha... Foram 2.000 votos para... Foram 2.000 votos. Eu não me surpreendi porque, primeiro, eu não tinha vida política na cidade. Segundo, eu sou filho da cidade. E o filho de sua pátria geralmente não tem honra. Terceiro, a população não sabia quem era Marco Feliciano na visão do mundo. Então, quando eu procurei aqui 2 pessoas para que me ajudassem, ou que vieram me procurar, mas pediram algumas coisas em troca, eu falei, aqui não é meu lugar. Eu tentei uma audiência com o prefeito e não fui recebido. Então, eu fui procurar votos onde eu podia ter. Sou inteligente, né? Por isso, quando veio a votação, eu até achei que fui bem votado, porque 2 deputados federais foram bem votados aqui, eu e o Arnaldo Jardim. O Arnaldo Jardim foi bem mais votado, porque ele já tem uma história política na cidade, né? Só lembrando que, para quem está assistindo, de repente não saiba, mais 2.000 votos aqui, como eu tive, eles representam 10% da intenção de voto da cidade. Mais 1% da votação que o senhor teve. Sim, que eu tive a nível estadual, porque eu também é um fenômeno, né? Eu sou visto como um artista, entre aspas. Então, dentro da cidade, eu acho que eu fui bem votado. Com essa votação, daria para eleger um vereador com uma boa votação. E o povo está me conhecendo agora também, né? Hoje é um orgulho andar na cidade, todo mundo fala, eu vi o senhor na TV Câmara, vi o seu projeto. Eles estão vendo que eu não entrei ali à toa, estou trabalhando, vou trabalhar muito, vou dar o que falar ainda, escreve. Então, eu deixo aqui esse recado, e só para não ser injusto, eu fui procurado também pelo secretário da Saúde da cidade, que é o Dr. Sérgio Bruno, que me apresentou algumas coisas que já estão em Brasília, que foram feitos pedidos diretos, sem articulação com deputado nenhum, e já está lá há anos parado. Então já fiz alguns contatos, devo me sentar essa semana com as pessoas que cuidam desse caso e tentar resgatar alguma coisa para a nossa cidade. Mas a autoridade máxima da cidade ainda não me procurou, e eu queria muito que ele me procurasse, até porque, se não me procurar, eu vou entender que não precisam. E se não precisam, eu vou usar depois os meios de comunicação para dizer que eu só posso dar água a quem chega em mim e diz, eu estou com sede. Pastor, que futuro o senhor imagina para Orlândia?
Cláudio, Orlândia é um ponto de interrogação. A cidade é uma cidade bonita, é uma cidade que é privilegiada em alguns assuntos. Por exemplo, nasceu no papel antes, não foi criada aos moveres, ela foi pré-editada como Brasília foi. É uma cidade que tem algumas famílias, tem uma característica forte, tem alguns empresários bons, é um povo amigável. Então, a parte política da cidade, que eu nunca me envolvi, eu vejo hoje com preocupação, porque a cidade precisa crescer, nossos filhos precisam de emprego. E como eu disse no começo dessa entrevista, política é a arte da articulação, é a arte de você ter influências. Então, se ficar trancado dentro dessa cidade, muitas pessoas falaram do Lula, né, que ele viajava demais, ele não para aqui, ele está viajando, mas aí está a inteligência. Ele buscou contatos, colocou o Brasil em destaque mundial. Sim. Então, às vezes, é preciso que o legislador, que o executivo, que as pessoas que tomam conta da cidade, precisam ter uma visão além do alcance. Precisam ter olhos de águia. Precisa sentir o povo, ver o que o povo precisa. Eu tenho filhos, tenho 3. Essa semana, conversando com a mais velha, estamos tentando traçar o futuro. Quando você olha para a nossa cidade, não há futuro. Para uma criança que estuda, quer fazer faculdade, que nós temos aqui na cidade 2 ou 3 empresas de peso. E o restante são empresas mais pequenas. Onde nossos filhos vão trabalhar daqui a uns anos? A cidade, ela cresce de maneira comprida, dos lados ela não cresce. Né? Por que será que as empresas não querem vir investir aqui, se nós estamos aqui com a rodovia Anhanguera, próximo a São Paulo, privilegiado? Então, falta, talvez não a vontade política, mas falta a visão política. Né? Um planejamento em torno de planejamento, um estudo feito, pessoas capazes de administrar, entende? Pessoas capazes de comungar a visão de administração, né? Nada de oportunismo, nada apenas de amigo. Amigo você ajuda de outra forma. É preciso colocar pessoas que saibam administrar. Veja, por exemplo, não é do meu partido, mas honra quem tem honra, veja Aécio Neves, o que fez em Minas Gerais. Revolucionou Minas Gerais. Né? Só que quando você vê ele colocar as pessoas nas secretarias, as pessoas que a Aécio colocou nas secretarias não tinham nenhum cunho político. Ele pegou profissionais da área. E alguns até com estágio de comissão, com visão empresarial. Se o seu departamento crescer isso, a pessoa tem condições de crescer também. Olha o que aconteceu com Minas, o boom que ela deu, a explosão. Então, que às vezes falta um administrador, e olha que eu estou aprendendo política agora. São 3, 4 semanas envolvido, lendo o regimento interno, lendo a Constituição brasileira, devorando esses assuntos. Por isso que eu disse que é apaixonante, é possível fazer, só que se você não tiver uma boa equipe, se você não tiver visão empresarial e parar de dar ouvido aos murmuradores, aos fofoqueiros, que isso sempre vai ter, você vai ficar amarrado a um sistema tacanho, 4 anos voa e você se suicida politicamente. Então, eu acho que o que falta para a Orlândia é isso. A Orlândia tem que entender que, assim como houve uma mudança no país, veja só, até a era Fernando Henrique, a elite mandava no país. Com a saída do Fernando Henrique e a entrada do Lula, mudou o ritmo de administração. Veja o que foi feito agora nessa eleição. Cadê os grandes coronéis, as grandes figuras? 54% do parlamento trocou a sua cara. Então o povo quer alguém que esteja lá em que ele se enxergue. Né? Então isso tira a elite do destaque. E foi provado por A mais B que o povão administrando funciona. Então Orlândia precisa caminhar para isso também. Nada contra a elite da cidade, nada contra os filhos da cidade, mas eu acho que Orlândia precisa encaminhar para isso, ela precisa crescer, ela precisa entender que os seus filhos não precisam sair daqui para buscar vida em outro lugar. Né? Então, conselho, abra a cuca, use a inteligência, sente com a sua equipe, reveja a equipe. De hoje a 2 anos nós temos aí uma nova eleição. Como vai ser feita essa eleição? De que forma vai ser feito? Quem são os candidatos? Analise o perfil do candidato. Façamos que os grupos comunitários façam reuniões com esses candidatos. Sejamos inteligentes para não cair só na lábia. Para a gente não nos vendamos por coisa barata, por causa de um saco de cimento. Vamos além disso. Vamos de fato governar e administrar uma cidade. A cidade tem gente capaz.